Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sou eu de novo aqui, trazendo mais uma análise de um SSD para o canal. Desta vez, farei análise de um SSD que a Netac recentemente me enviou para testar. Hoje estaremos testando o novo SSD flagship da Netac que estão vendendo no AliExpress. O modelo é NV7000 de capacidade de 1TB. Primeiramente, vamos fazer um breve unboxing deste SSD. Como podemos ver aqui na sua própria caixa, na parte frontal temos apenas uma foto básica do produto e atrás algumas especificações com vários idiomas. Uma caixazinha bem básica. Ao removermos o SSD da caixa, vemos um ponto positivo, que ele traz em si uma sacola contendo 2 parafusos do tipo M.2. Para aquelas pessoas que têm costume de perder esse parafuso, já que é muito fácil, pois é muito pequeno, é um ponto positivo. E aqui em si, vimos o SSD em si. Ponto positivo também é que já possui um dissipador, e como veremos nos resultados dos testes no decorrer do vídeo, é um dissipador bem eficiente. Removendo a parte superior da embalagem, encontramos o SSD. Só que esse SSD em si não vem com aquela chavezinha de fixação. Mas para fazer a instalação, parafuso é Phillips, então nem precisa. E aqui está o SSD. Bem pesadinho, o dissipador é feito de alumínio em si. A espessura dele aqui, ó. Bem pesadinho e bem bonito. Vamos ver agora um pouco mais de suas especificações técnicas. Como podemos ver, ao entrarmos na própria loja oficial da Netac no AliExpress, vemos que esse SSD está disponível em 3 capacidades, na versão de 1TB, 2TB e 4TB. No dia de hoje que está sendo gravado esse vídeo, a versão de 1TB se encontra-se na faixa de R$ 906, porém, em algumas promoções é possível adquiri-lo por volta de R$ 800. A de 2TB, cerca de R$ 1.759, e a de 4TB que está bem cara, que está quase R$ 4.800, mas querendo ou não é SSD de 4TB. Mas ainda assim está um pouco caro. Como podemos ver, é um SSD do tipo NVMe, com 4 linhas PCI Express 4.0, ou seja, tem um barramento máximo teórico de 64 GB por segundo, com protocolo NVMe 1.4. Seu controlador é um Phison E18, que nada mais é do que um dos melhores controladores PCI Express 4.0 que temos no mercado atualmente. Neste caso, esse SSD possui um chip DDR4 de 1 GB, como DRAM Cache, e todo o seu lineup utiliza as novas Micron TLC de 176 camadas, as B47R, que são basicamente os melhores tipos de DICE que nós temos no mercado. E como veremos no decorrer do vídeo também, não há variação de componentes internos, pelo menos até o momento desse vídeo. Esse SSD promete velocidades sequenciais de até 7.200 MB por segundo, em todas as capacidades, e até 5.500 MB por segundo na versão de 1TB, enquanto a versão de 2TB e de 4TB conseguem atingir velocidades próximas de 6.850 MB. A própria Netac informa que esse SSD, em sua leitura e escrita aleatória, consegue atingir em pico velocidade de 740.000 IOPS, que é um valor bem respeitável. Infelizmente, esse SSD em si não possui criptografia, possui um bom nível de durabilidade em si, de 700 TB para a unidade de 1TB, 1.400 para a de 2TB e 3.000 TB para a versão de 4TB. Possui 1,5 milhão de horas de MTBF e 5 anos de garantia. Bom pessoal, antes de partirmos diretamente para os testes e benchmarks, veremos um pouco mais agora sobre a construção e acabamento interno desse SSD. Como mencionado anteriormente, esse SSD se trata de um SSD do formato M.2 de tamanho 2280, 22 mm de largura por 80 mm de comprimento, com protocolo NVMe 1.4 e barramento PCI Express 4.0 com 4 linhas. Neste caso, a unidade de 1TB é um SSD apenas single-sided, ou seja, possui chips integrados apenas na camada superior, enquanto o de 2TB e 4TB já são dual-sided, ou seja, possui tanto NAND flash e DRAM cache na parte superior quanto inferior do PCB. Antes de desmontar o SSD, eu gostaria apenas de deixar um recado, até mesmo para a própria Netac, que para fazer a desmontagem desse SSD há um lacre de garantia em um dos parafusos. Caso você remova,
é anulada a garantia. Entretanto, caso você queira fazer a remoção desse dissipador para utilizar um dissipador de uma placa-mãe sua, por exemplo, é totalmente possível. Entretanto, você precisaria de uma chave que eu acredito que seja uma Torx T6 para poder fazer a abertura, que é uma chave bem parecida com a chave que nós utilizamos para abrir aqueles SSDs da Kingston, os A400. Que esses parafusos são bem chatinhos de abrir, pois não são todo mundo que tem esse tipo de chave sobrando em casa. Neste caso, como se trata da unidade de 1 TB, como eu mencionei que só possui chips em um lado do PCB, a Netak optou em utilizar dois tipos de thermal pads. Um thermal pads mais grosso, de 1.5 mm na parte inferior, que fica na parte do dissipador inferior em si, e um thermal pad mais fino, que eu acredito que seja de 0,5 ou 0,7 mm na parte superior, que serve para ajudar a remover o calor do controlador DRAM Cache NAND Flash diretamente para o heatsink preto. Após isso, estarei mostrando para vocês algumas imagens da parte do PCB frontal e traseiro deste SSD. Como podemos ver, em sua parte frontal temos o controlador, temos mais um módulo DRAM Cache e temos 4 módulos NAND Flash, sendo que cada módulo NAND Flash possui 256 GB. Fora isso, temos mais um circuito integrado que fica próximo da DRAM Cache do controlador, que é o seu PMIC, que veremos mais a seguir. Nesse projeto, a Netak optou por utilizar, no caso, um controlador da Phison, o Phison E18, que seria o PS5018E18, que é um modelo com instruções ISA ARM de 32 bits, que entre aspas seria um pentacore, ou seja, possui 5 núcleos, com um processo de fabricação da TSMC de 12 nanômetros. Algo interessante é que esses núcleos trabalham a 1 GHz no caso. Entretanto, embora seja um controlador entre aspas assim, de 5 núcleos, ele possui apenas 3 núcleos de processamento rodando a 1 GHz, enquanto esses outros 2 núcleos eles atuam como coax processors, que é uma tecnologia da própria Phison que trabalha com uma frequência bem reduzida, que geralmente seria na faixa de 200 a 300 MHz, que tem o intuito de realizar tarefas mais simples e preditivas. Assim, é possível diminuir a carga nos 3 núcleos principais, além do consumo elétrico e dissipação de calor, que isso sim pode gerar thermal throttling, tendo em vista que esse SSD em si pode chegar a consumir 9 a 10 watts dependendo do modelo em si, pois esse controlador é utilizado em diversos tipos de projeto. Uma das funções, por exemplo, desses coax processors é cuidar dos trechos repetitivos de códigos e funções de firmware, pois caso esteja sendo realizada alguma tarefa que é repetitiva, por que utilizar os núcleos entre aspas performance, como vemos nesses novos CPUs Rocket Lake, sendo que essas tarefas poderiam estar sendo feitas nos núcleos mais voltados à eficiência energética. Enquanto isso, os núcleos principais são alocados mais para tarefas de leitura escrita e de host. Outras curiosidades interessantes são que esse controlador ele possui suporte até 8 canais de comunicação, e sendo que cada canal tem um barramento máximo teórico de até 1600 megatransfers por segundo, aonde cada canal de comunicação tem suporte até 4 comandos tipo enable, o que possibilita esse controlador a se comunicar até com 32 DAIs simultaneamente, utilizando aquela técnica de interleaving, que seria o intercalonamento de DAIs. A seguir, veremos um pouco mais agora a respeito da DRAM Cache deste SSD, pois esse SSD em si possui um módulo da SK Hynix, sendo o seu modelo H5AN8G6NCJR-VKC, que é um chip DDR4 de 8 GB, esse DAI de 8 GB, sendo uma densidade de 1 GB ao total. Esse chip ele tem especificações que consegue trabalhar até 2666 megatransfers por segundo, com latências CL19-19-19. Porém, devido à alimentação do próprio controlador de memória que fica integrado no Phison 18, essa DRAM Cache opera em 1600 megatransfers. Temos que levar em conta que velocidade aqui em si, não que não seja importante, mas a latência nesse cenário, já que essa DRAM Cache é utilizada para armazenar metadados, é muito mais importante. Então é mais válido você ter a DRAM Cache operando numa frequência menor com latência menor, que ajuda mais do que se tivesse com uma frequência maior. Obviamente, se tivesse uma frequência maior com latência menor, seria muito bom. Só que isso não é tão fácil de implementar, sendo que precisaria de mais complexidade. E não é algo que compensa tanto devido a escalonamento, porque não escalona muito bem isso, já que essa DRAM Cache é utilizada apenas para armazenamento de metadados.
Com relação às suas NAND flashes em si, vimos que esse SSD, como mencionei anteriormente, tem 4 NAND flashes, marcadas como IA7BG94AYA. Tratam-se de NANDs da fabricante norte-americana Micron, sendo que nesses casos cada die são de 512 gigabits, que possui 64 GB. Cada die em si tem 176 layers de dados e um total de 195 layers ao total, gerando uma Array Efficiency de 90.3, que a gente pega a total quantidade de layers que tem, que seria 195, junto com essas de 176. Como que é feito esse cálculo? Nós pegamos essas 176 e dividimos pelas 195, e dessas 195, 90% dessas layers são utilizados para armazenamento de dados. Quanto maior essa eficiência, mais eficiente é a array desse die, pois ele consegue ter uma maior densidade ocupando menos espaço. Neste caso, cada NAND flash em si possui 4 dies de 512 GB, como eu havia mencionado, sendo que cada NAND flash possui um total de 256 GB, totalizando os 1 TB que o SSD oferece. Entretanto, embora o controlador tenha o suporte a trabalhar em 1600 MT, oficialmente em seu datasheet, essas Micron B47R possuem uma limitação de até 1200 MT, que é o seu máximo que a Micron disponibiliza. Entretanto, podemos utilizar essas NAND flashes em 1600 com tranquilidade, sem perdas consideráveis em sua endurance, que seria sua durabilidade, e outros fatores. Porém, como a Netac optou por ter mais segurança, maior confiabilidade e duração, eles optaram em deixar a NAND em 1200 MT por segundo. Uma coisa interessante é que esses dies da Micron possuem uma nova topologia conhecida como RG, Replacement Gate, que basicamente combina aquela arquitetura Chart Trap que vimos nas NANDs antecessoras da Micron com uma tecnologia chamada CUA, que é CMOS Under Array, o que faz dessa forma com que o Peripheral Circuitry, que são circuitos que fazem gerenciamento de dados como page buffers, os registradores e outras coisas que ficam ao lado do die, ocupem menos espaço no die, pois ele fica localizado embaixo das layers em si, o que pode salvar um espaço de até 30% ao redor do die, fazendo com que esse espaço a mais pode ser utilizado para criar blocos de tamanhos maiores, ou seja, gerar uma eficiência do array maior. E por último, a própria Micron divulgou que, em relação à largura de banda, esses novos dies são capazes de entregar até 35% maior largura de banda em comparação às suas de 96 camadas, que são as B27B, que são encontradas em diversos SSDs com esse mesmo controlador, aliás. Bom pessoal, para começarmos nossa bateria de teste, começaremos com os Crystal Disk Mark, fazendo testes de leitura e escrita sequencial. Como podemos ver, o Netac NV7000 de 1 TB conseguiu ficar bem próxima do concorrente dele que eu testei há um tempo atrás, o S70 Blade de 1 TB, que também é outro SSD PCI Express 4.0. Já na sua escrita sequencial, vemos que o S70 Blade tem uma leve vantagem sobre o NV7000 de 1 TB. Porém, a diferença prática no uso do cotidiano é bem menor, tendo em vista que não alcançamos esse tipo de velocidade todo dia. Agora, fazendo um dos melhores testes que representa o uso do cotidiano, que seria o teste de latência, porque, querendo ou não, chega a ser mais importante do que velocidade aleatória, mesmo nessa mesma configuração de QDEF, vemos que na sua leitura, o Netac conseguiu um resultado impressionante, se equivalendo ao S50 Lite, tendo um empate técnico, ficando bem próximo da S70 Blade, o que provou que foi um excelente resultado. Já agora em sua escrita, devido ao fato de estar equipada com os mesmos dies do S70 Blade e do S50 Lite, porém com um controlador melhor, ele conseguiu até o presente momento o melhor resultado de latência de escrita. Ou seja, o tempo que ele leva para escrever a mesma quantidade de dados que os outros têm, ele conseguiu ter uma menor latência para escrever isso no caso, entendeu? Basicamente isso. Agora, ao alocarmos 4 threads para fazer um processo de leitura aleatória usando um alinhamento de 4 KB, vemos que ele conseguiu apresentar em sua leitura cerca de 328 MB por segundo, se aproximando bem dos demais SSDs XPG do comparativo, PCI Express 4.0, como o S50 Lite e o S70 Blade, que ficaram apenas um pouco acima desse SSD. Já na sua escrita, um cenário bem legal aconteceu, pois ele conseguiu ultrapassar a marca de 1 GB de throughput, de largura de banda, coisa que é bem difícil de ultrapassar.
sendo que o S70 Blade conseguiu uma faixa de quase 500 MB por segundo. Esse aqui foi basicamente quase 2 vezes mais rápido. Agora, ao alocarmos apenas uma thread para esse teste aqui, vemos que o SSD ficou novamente com empate técnico com o S50 Lite, que foi um excelente resultado em sua leitura aleatória, quero dizer. Já em sua escrita, ele apresentou outro excelente resultado, permanecendo no topo da tabela, se sair na frente até mesmo do S70 Blade. Agora, neste novo gráfico, faremos a comparação de diversos resultados utilizando o Crystal Disk Mark com a configuração de alinhamento de 4 KB em QDEF de 1 até QDEF de 16. Esse aqui representa o cenário de diversos tipos de acesso que o SSD faz no decorrer do dia, sendo QDEF de 1 e QDEF de 2 nos cenários mais casuais, e QDEF de 8 de QDEF de 4 até QDEF de 8 em cenários mais pesados ou para um ambiente mais profissional. E QDEF de 16 representaria um tipo de acesso em um cenário mais virtualizado ou altamente virtualizado. Acima disso, a gente já começaria a entrar em cenários que são basicamente impossíveis de ocorrer no uso cotidiano. Então faremos o teste de QDEF de 1 até QDEF de 16. Sendo que, nesse gráfico apresentado a seguir, vemos que essa linha verde representa quando foi feito apenas o processo de gravação aleatória. A linha azul mais clara representa o processo de 50% de leitura e 50% de escrita, ou seja, ele está fazendo tanto leitura e gravação ao mesmo tempo. E sem leitura seria 100% quando estiver com a linhazinha mais escura. E como podemos ver em QDEF de 1, que é o cenário mais realista que temos no cotidiano, vemos que ele apresentou excelentes resultados. E conforme foi aumentando as QDEFs em si, ele foi escalonando, sempre aumentando os seus valores, que está apresentado em milhares de IOPS. Bom pessoal, agora faremos um teste utilizando o AutoDisk Benchmark, que é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos, ou seja, ele serve para fazer simulações de carga de transferência de dados, como no próprio Windows. Geralmente, vemos algo em torno de, quando estamos fazendo transferências sequenciais, utilizando blocos de 128 KB a 1 MB. Porém, uma coisa interessante é que, ao fazermos operações aleatórias, geralmente esses blocos são de 512 bytes até 16. E como podemos ver nesses gráficos aqui no comparativo de leitura em 4 QDEFs, vemos que todos os SSDs do comparativo até cerca de 2 KB se permaneceram basicamente quase idênticos. Apenas conforme vamos aumentando o tamanho dos blocos que conseguimos ver as maiores diferenças entre cada modelo, aonde o NetAC apresentou um desempenho super respeitável, que ficou bem parelho com os demais SSDs do comparativo, principalmente o S50 Lite e o S70 Blade. Já no cenário de escrita, vimos que o mesmo aconteceu, tendo uma das poucas diferenças que o S70 Blade, conforme vamos aumentando o tamanho dos blocos, consegue ultrapassar o NetAC devido a ter uma velocidade de escrita sequencial um pouco maior. Tirando isso, em cenários mais práticos de 16 KB até cerca de 512 bytes, todos os SSDs tiveram um desempenho bem similar, o que é um excelente ponto positivo. Bom pessoal, agora ao utilizarmos o próprio AutoDisk Benchmark para testarmos com o QDEF de 1, vemos que a diferença caiu ainda mais, o que foi novamente um excelente resultado para este SSD PCI Express 4.0 da NetAC. Mas uma coisa interessante foi que em sua leitura ele conseguiu levar uma leve vantagem em relação aos demais SSDs, principalmente conforme fomos aumentando o tamanho dos blocos, aonde podemos ver que em blocos de 64 KB até 8 MB, vemos que ele conseguiu levar uma vantagem em relação aos demais SSDs, até mesmo em relação aos outros dois SSDs da XPG, que também utilizam esses DICE B47R. Já em sua escrita, o NetAC NV7000 ficou basicamente um empate técnico com o S70 Blade, em basicamente todos os tamanhos de blocos, o que foi realmente um bom resultado. Bom pessoal, agora iremos testar o 3D Mark utilizando o suíte de testes Storage Benchmark. Nesse benchmark são realizados diversos testes voltados ao armazenamento, incluindo testes de carregamento de alguns games como Black Ops 4, Overwatch. Temos gravações e streams com OBS de gameplay de 60 FPS a 1080p, instalação de alguns games e transferência de arquivos de pastas de games em si. Com isso, podemos ver que graças à construção interna desse nosso SSD da NetAC,
ele conseguiu alcançar o topo do comparativo, ficando até mesmo à frente do S70 Blade, que também é outro SSD com esses mesmos DICE, porém com um controlador diferente. Partindo agora para a suíte de testes do PCMark X, que é um programa mais conhecido no mercado, que realiza diversos testes como boot do Windows, utiliza a suíte Adobe como After Effects, Illustrator, Premiere Pro, Lightroom, Photoshop e mais uma tonelada de coisas, vemos que novamente, graças à sua excelente construção interna, seu design de SLC Cache, suas velocidades sustentadas, suas latências e diversos outros pontos, ele conseguiu alcançar novamente o topo da tabela, ultrapassando até mesmo o S70 Blade, o que foi novamente um excelente resultado, ponto positivo para a NetApp. Agora, ao utilizar o Adobe Premiere para fazer o carregamento de um projeto de 16.5 GB, sendo na resolução 4K a 60 fps com 120 mil bitrate, no caso 120 megabits de bitrate, vemos que ele alcançou um resultado de 16 segundos, ficando bem próximo do S70 Blade, que fez quase 15 segundos, e ficou à frente do NetApp N930E, que logo mais também trarei resultados aqui no canal do YouTube, sendo que já tem um review publicado no site do The Overclocking Page. Agora, ao realizarmos o tempo de carregamento utilizando o jogo GTA V, vemos que ele teve um empate técnico com o XPG S70 Blade, ficando 0,2 segundos mais rápido, o que tornou ele, até agora o presente momento, o SSD que teve o carregamento mais rápido. Mas foi um empate técnico, querendo ou não, a diferença prática mesmo de um SSD NVMe para um SSD SATA neste game em si não é tão grande, pois 5, 6 segundos não atrapalha ninguém. Porém, no futuro, com o desenvolvimento de games com aplicação de API, no caso da Direct Storage, tenho certeza que esses SSDs trarão um desempenho bem maior. Agora, ao utilizarmos a ISO do Windows 10 para fazer um tempo de carregamento utilizando o programa Boot Racer, vemos que ele apresentou um tempo de carregamento de quase 23 segundos, ficando basicamente um empate técnico entre o S50 Lite e bem próximo do Samsung, que ficou apenas um segundo mais rápido. No Windows 11, um cenário bem similar aconteceu, entretanto foi um empate técnico com o Samsung dessa vez, ficando basicamente um segundo mais rápido do que como o Windows 10, em comparação ao Windows 10 no caso. Agora, faremos o teste do seu volume de SLC Cache, utilizando o software Iometer, para termos uma ideia do volume em si, tendo em vista que o fabricante muitas das vezes não informa esse valor. Pelos testes que realizamos, foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache dinâmico, de cerca de 112 GB, que conseguiu se manter, dentro dessa região de SLC Cache, uma velocidade média de 5.824 MB até o final do seu SLC Cache. Após esse processo de SLC Cache, vemos que ele caiu a velocidade para cerca de 1.963 MB na média, aonde ele se permaneceu de 112 GB até 855 GB, ou seja, ele escreveu mais de 700 GB a uma média de 1.963 GB, quer dizer, megabytes por segundo, o que foi excelente. Neste caso, essa é no caso a sua velocidade nativa de gravação. Caso o PSLC Cache não estivesse presente nesse SSD, essa é uma velocidade incrível e seria a velocidade nativa de gravação, já que esse SSD utiliza 16 DICE da Micron. Logo após ele ter gravado mais de 700 GB, quando começou a gravar de 856 GB até encher a unidade, ou seja, escrever 1 TB, ele teve que começar a reorganizar os primeiros blocos que estavam configurados como pseudo-SLC novamente para TLC, o que causa um overhead, que seria uma sobrecarga no controlador, pois além de ele ter que reprogramar esses blocos, ele está fazendo uma escrita sequencial, que esse procedimento é conhecido como copyback ou data folding. Com isso, sua velocidade acabou despencando ainda mais, como podemos observar no final do gráfico, onde apresentou uma velocidade média de 969 MB por segundo, o que ainda assim é uma velocidade muito boa. É uma velocidade respeitada como podemos ver em relação aos demais SSDs comparados. Como poderíamos ver neste gráfico a seguir, estaremos vendo o tamanho de SLC Cache de cada SSD. Vimos que a NetApp utilizou os 112 GB como mencionado anteriormente. Em comparação aos demais SSDs em si, vemos que, em relação ao S70 Blade e o S50 Lite, que são seus principais concorrentes nesse comparativo, ele possui um volume de SLC Cache menor. Porém, como veremos logo mais a seguir, ele vai ter uma velocidade sustentada bem maior, o que é um ponto positivo. Agora,
veremos a velocidade média pós-SLC Cache, contendo a velocidade nativa junto da velocidade de gravação quando está ocorrendo o processo de data folding, ou copyback. Neste caso, vemos que este SSD da NetAC possui uma velocidade em si média geral de 1681 MB por segundo, ficando mais de 50%, uma velocidade maior, mais de 50% no caso, acima do S70 Blade, que é um SSD topo de linha da XPG. Uma curiosidade, para quem se lembra, há um tempo atrás eu havia publicado uma análise do S70 Blade no site do Adrenaline, quando eu fazia parte da equipe deles. Neste caso, o S70 Blade também tinha 16 DAIs da Micron, porém utilizando outro controlador, que também era de boa qualidade. Mas se vocês pararem para perceber, por que aquele XPG teve uma velocidade menor? Simples, pelo fato de que o XPG em si teve um volume de seu SLC Cache cerca de 3 vezes maior que o nosso NetAC, pois o NetAC alocou 112 GB de forma dinâmica para o SLC Cache, o que seria basicamente cerca de 336 GB de NANDs TLC, de blocos configurados assim. Já o XPG teve um volume imenso de 339 GB, o que, se pararmos para pensar, é basicamente sua capacidade inteira de 1 TB programado como SLC. Devido a esse fato, o XPG ele passa a maior parte do seu tempo fazendo esse processo de copyback, ou seja, fazendo aquele processo de data folding, o que gera um overhead maior, fazendo com que a sua velocidade após o volume de SLC Cache seja menor por um maior período de tempo. Por isso que a velocidade média em si, contando a nativa com a de copyback do XPG, ficou bem menor do que a do nosso NetAC, pois como ele tem um volume de SLC Cache menor, ele consegue manter a sua velocidade nativa por um maior período de tempo. Realizamos também um teste para ver o quanto tempo o SSD levaria para recuperar parte do seu buffer, no caso do seu SLC Cache. E no decorrer de nossa bateria de teste, que vai de 30 segundos até 2 horas em idle, vemos que o SSD não conseguiu recuperar nem sequer 1 GB de espaço. Isso é um ponto bem negativo. Isto ocorre com diversos SSDs com o controlador Phison E18 ao combiná-los com NAND como essa B47R ou Keras B27B, da Micron também. Pois, quando este controlador foi lançado, até o presente momento, a Phison junto de outros fabricantes de SSD estão aprimorando cada vez mais o firmware desse controlador. Se repararmos em diversas análises que podemos ver em sites como Tom's Hardware, NANDTech, TechPowerUp, vemos que SSDs com Phison E18 de 1 TB e de 2 TB, veremos que seu volume de SLC Cache se mantém cerca de 112 GB a 225 respectivamente. Começamos a ver novas mudanças também há pouco tempo com SSDs como os novos Kingston Fury e Kingston KC3000, que foram configurados para operarem no modo Full Pseudo SLC, onde eles pegam toda a sua capacidade de TLC e reprogramam como Pseudo SLC no caso, como vemos no caso do XPG. Partiremos agora para os testes de transferência de arquivo, utilizando o programa DiskBench. Para começarmos, foi feita uma transferência de uma ISO do Windows zipada em arquivo RAR de 6.20 GB da RAM Disk para o SSD. Vemos que o NetAC levou cerca de 3,1 segundos para fazer essa transferência, tendo um empate técnico com o S50 Lite e ficando bem próximo do Samsung PM981A do AliExpress. Agora, passando para essa mesma transferência, porém com a pasta descompactada, contendo 1874 arquivos de mesmo tamanho, vemos que ele conseguiu ultrapassar a liderança, ficando em primeiro lugar, se distanciando um pouquinho do Samsung, mas ainda assim uma diferença bem pequena, mas o que prova que esse SSD realmente é muito bom para esse tipo de tarefas. E ao utilizarmos a pasta do Counter-Strike Global Offensive de mais de 26 GB, vemos que ele basicamente ficou bem próximo do S70 Blade, tendo um tempo de 11,2 segundos. Entretanto, o S70 Blade ficou cerca de 1,5 segundos mais rápido. Podemos ver que, caso seja feita transferência de SSDs rápidos quanto esse de um para o outro, conforme for maior o tamanho do arquivo, essa diferença pode ser maior. Porém, ainda assim, é um tempo muito bom. Por último, e não menos importante, fiz um teste de estresse para vermos a temperatura que ele pega em pico. Foi utilizado o Iometer configurado para fazer uma escrita sequencial por 15 minutos. Neste caso, nesse primeiro gráfico que veremos, será uma comparação entre os demais SSDs. Vemos que a temperatura máxima em pico, obtida tanto via o Smart do SSD, quanto via 2 termopares que foi instalado no SSD e no seu dissipador, a temperatura máxima atingida tanto no sensor quanto no
termopar foi de 62 graus Celsius, o que é uma temperatura razoável. Não é uma melhor temperatura que nós conseguiríamos ter, mas o dissipador ele foi bem eficiente para remover o calor do controlador, evitando que ele sofra de thermal throttling. Agora, neste outro gráfico que estarei apresentando agora, veremos a curva de temperatura que ele apresentou. Vemos que, como esse SSD possui um volume de 112 GB e ele escreve a quase 6 GB por segundo no seu volume de SLC Cache, ele escreve nesse volume de forma muito rápida. Ou seja, os primeiros segundos de gravação, ele começa com uma temperatura bem baixa, cerca de 28 graus Celsius. Conforme ele vai escrevendo na região de SLC Cache, essa temperatura vai aumentando, ficando próximo de 34 a próximo de 38 graus. Nesse caso, começa a ter uma queda de velocidade conforme a temperatura vai aumentando, pois ele começa a fazer o processo de gravação nas lentes TLCs, até se estabilizar próximo dos 62 graus Celsius. E com isso, vamos ao término dessa análise. Vamos agora à conclusão, para verificarmos se realmente vale a pena investir em um SSD dessa faixa de preço. Com certeza é um SSD digno de recomendação, pois pelo seu preço que ele cobra, não sendo um SSD focado ao mercado de custo-benefício, mas sim de alto desempenho, é um SSD que oferece alto desempenho, como propriamente dito, por um preço adequado em comparação aos SSDs que encontramos no Brasil que ofereça essa mesma faixa de desempenho. Agora, em relação às suas principais vantagens, suas velocidades sequenciais, tanto de leitura quanto de escrita, são excepcionais. Possui velocidades aleatórias excepcionais também, tanto em diversos QDF, seja QDF de 1, de 2, de 4, de 8. Possui excelentes resultados de latência, principalmente sua escrita, graças à sua construção interna, que basicamente é uma das melhores que podemos ter hoje em dia. Excelente desempenho prático para quem vai utilizar para games, uso do cotidiano e até mesmo cenários profissionais, como fizemos testes no Suite Adobe, usando o Premiere. Não sofreu thermal throttling, o que é excelente, o que prova que esse dissipador realmente é bem eficiente para remover o calor do controlador. Entretanto, caso seja removido esse dissipador para se instalar em uma placa-mãe ou em algum notebook, fiquem atentos, pois esse controlador ele tem prática, dependendo da capacidade e da velocidade de escrita nativa do SSD, de trabalhar próximo de 100 graus Celsius, o que pode gerar um thermal throttling severo e pode sim gerar uma perda de vida útil dele, considerável. Outra parte importante, a respeito de sua construção interna, é impecável. Possui basicamente um dos melhores controladores que temos na atualidade e basicamente até o presente momento dessa análise, os melhores DAIs que temos no mercado. Não sofre variação de componentes internos, pelo menos até agora. Possui um volume de SLC Cache de tamanho bom, tamanho razoável para a grande maioria dos usuários. Possui uma velocidade sustentada ótima, 2 GB de escrita, sem estar na região de SLC Cache, ou seja, fora da velocidade nativa, é ótimo. Durabilidade está de acordo com as outras opções que temos aqui no mercado, até mesmo no mercado brasileiro. E temos a garantia de 5 anos da Netac, que ela afirma ter garantia de 5 anos. Entretanto, talvez seja necessário o envio de volta à China. Agora, as suas principais desvantagens. Primeiramente, uma das suas principais desvantagens em si é que seu volume de SLC Cache é demorado demais para fazer recuperação. Ou seja, se você gastar esse volume de SLC Cache, se você acabar com ele, ele demorará demais para ser feita a recuperação. Outros pontos são que esse SSD não oferece aqueles softwares para fazer gerenciamento ou apenas para mostrar dados do SSD, que são softwares como Samsung Magician, entre outros, e não possui suporte a criptografia. E é basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado da análise. Caso tenham, deixem um like, comentem e compartilhem. Abraços!